E aí depois eu vou te pedir para mandar. Então, eu queria primeiro agradecer, né? Boa tarde a todos e todas. Eu sou Claudomar Cararini, eu sou técnico do DIEESE, aqui na subseção da FUP, dos petroleiros. Queria, iniciando esse segundo encontro aqui nosso, agradecer mais uma vez, né, a participação de vocês, de todos, dedicarem aí nessa correria do dia a dia um tempo, 2 horas, 3 horas, 2 horas e pouco, para a gente conversar sobre alguns temas que acho que estão na pauta da categoria, né, petroleira. Então, queria primeiro agradecer, né, esse tempo de vocês aqui nessas atividades. Essa atividade aqui é uma iniciativa, né, tem a ver com um projeto que o DIEESE está executando junto com o ICS, Instituto Clima e Sociedade, e a FUP, e é um projeto que a gente está na construção, na discussão sobre a transição energética justa em refinarias. Então, o grande guarda-chuva desse projeto são esses dois temas, transição energética justa e as refinarias. E aí a gente tem uma série de atividades nesse projeto, e uma delas é a construção de oficinas, de formação, né, de debate, de construção de conhecimento, que a gente vem fazendo aqui. Fizemos uma há 15 dias atrás e estamos fazendo essa segunda hoje, né? Essa atividade faz parte desse projeto. Esse projeto, para quem não acompanhou nossa primeira conversa, semana 15 dias atrás, ele tem, como eu falei, né, essa ideia de trazer o tema, né, fortalecer o tema da transição energética justa na FUP, para que a FUP possa, para que os diretores da FUP possam acompanhar, falar mais sobre o tema da importância de ter garantias em relação os efeitos que a transição energética justa possa proporcionar à vida dos trabalhadores, das comunidades no entorno desses projetos, da própria formação da empresa e tal. A gente tem pensado nesse projeto uma série de entradas, né? Que tem a ver com a própria fala pública da FUP para fora sobre transição justa, tem a ver com, nesse momento, a construção ou as discussões que a FUP vem fazendo com a Petrobras sobre o novo plano de negócios. A FUP tem conseguido espaço para dialogar com a Petrobras na construção desse novo plano de negócios, e que vai ser lançado agora, final do ano, e o tema da transição justa, vocês estão acompanhando, está o tempo todo nas falas públicas da Petrobras, né? Então, esse projeto também ajuda nesse quesito. E aí tem um terceiro eixo de atuação do projeto que encaixa muito com a discussão de hoje, foi pensado para hoje, que é a discussão, que é a tentativa de construção de garantias para os trabalhadores nos acordos coletivos em relação aos efeitos da transição justa. A gente fez uma busca, e aí para pensar, né, nesse campo de ação em relação à construção de uma cláusula, a gente fez uma busca nos acordos marco globais lá da Industrial, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, para olhar o que já tem de garantias, ou o que já tem acordado entre empresas e o movimento sindical sobre isso. E a FUP construiu nos seus congressos regionais, também no seu congresso nacional, construiu um capítulo, um novo capítulo, com 3 cláusulas, e está, nesse momento, em discussão com a Petrobras sobre o tema da transição energética justa. Então, a FUP semana passada, esteve em mesa de negociação com a Petrobras, e um dos dias que é a discussão sobre SMS, sobre transferência de trabalhadores,
nesse dia a gente também fez uma discussão com ela sobre os efeitos para os trabalhadores de uma transição energética. Então, esse assunto também está como linha de ação do projeto na construção de uma cláusula do acordo coletivo. Segunda-feira, a Petrobras vai dar uma resposta para uma nova proposta da empresa, e vamos ver se virá alguma coisa em relação ao tema da transição energética justa. E aí, para isso, a gente pensou nessas oficinas um dia, que é o dia de hoje, para a gente olhar e discutir, conversar um pouco sobre esses acordos marco globais e, de certa maneira, como é que esses grandes acordos podem nos ajudar nessa construção de cláusulas ou de uma cláusula sobre transição justa no acordo da Petrobras. E, para isso, né, nesse segundo encontro, a gente convidou a Daniele Gabrich, é isso mesmo, né? Daniele Gabrich, que ela é advogada, então a doutora Daniele, ela é advogada e sócia, vou apresentar aqui, Barenco e Gabrich Advocacia e Associados. Ela é conselheira da OAB do Rio de Janeiro, é professora da Faculdade Nacional de Direito da Universidade da UFRJ, da Federal do Rio de Janeiro, e da PUC, da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro também. E a Daniele a gente chegou até ela por conta da tese de doutorado que ela fez, tratando do tema dos acordos marco globais. Então, a gente achou que ela seria a pessoa ideal para a gente iniciar essa conversa aqui com a FUP sobre esse tema, o tema dos acordos, esses acordos. Então, a Daniele, para a gente, seria fundamental nesse. Daniele, a ideia é que a gente... e outra coisa, aqui nessa reunião, a gente está com a presença de... Aqui tem diretores da FUP, ou diretores de sindicatos filiados à FUP. Então, a gente não tem aqui os trabalhadores da base, a gente está com a direção sindical. Tem aqui a assessoria jurídica da FUP, desses sindicatos, também tem alguns advogados aqui. E tem também técnicos do DIEESE, também estão aqui, Caran, o Luan, Paulo e o Fernando Amorim, são técnicos também, como eu, do DIEESE, que estão aqui também acompanhando essa atividade. Eu também convidei o Moraes, ele confirmou, disse que viria, porque o Moraes também tem, depois eu falar sobre isso, tem uma importância por conta do acordo que a Petrobras assinou em 2011 com a Industrial. O Moraes era o coordenador da FUP naquele momento, e a gente também convidei o Moraes para poder fazer uma fala aqui rapidinho, né, sobre isso. Então, o que a gente pensou, Daniela, para essa atividade agora? Abrir a fala para você fica à vontade. O tempo, a gente está pensando em 25 minutos para você iniciar essa fala. Depois de você, eu vou apresentar muito rapidamente alguns resultados dessa pesquisa que eu fiz com o site da Industrial e os acordos da Industrial, mas eu quero focar apenas nos acordos que já trataram do tema da transição justa, são pouquíssimos. Dos 47, já adiantando aqui, spoiler, dos 47 acordos que eu encontrei no site da Industrial, só 5 tratam do tema da transição justa. Eu vou apresentar rapidinho, depois da sua fala, essa pesquisa, esse estudo, e a gente abre depois para as conversas, para as perguntas e o debate. Pode ser? Sim? Você Então, tá dando para Daniele, me ouvir, gente? Eu abri aqui o som. tá ótimo, tá ótimo. Tá com você a palavra. Então, eu acho até que eu falo em menos de 20 minutos. Acho que imaginei uma coisa bem sucinta assim para a gente iniciar uma conversa e demorar mais no debate, né, se for o caso, se o pessoal tiver curiosidade. E compartilhei aí no chat a minha tese de doutorado.
ela foi publicada e está de forma gratuita aí nesse site da editora FI, tem na UFRJ também de forma gratuita, mas é porque está editado, fica melhor para ler, né? Eu, pelo menos, penso assim. Se não, também está lá de livre acesso na UFRJ e no site da CAPES. Então, bom dia a todas, todos, embora só temos todos aqui, eu toda, e agradeço o convite a você aí, Clovelmar, e a Paulo Jäger, sempre, muito obrigada. Eu vim mais aprender com vocês sobre essa questão da transição energética justa, que não é objeto meu de estudo, não é, mas que vai passar a ser, porque vou ficar atenta a isso também. A categoria petroleira foi meu primeiro emprego, então eu fico muito contente, sempre aprendi muito com vocês. É uma categoria que traz sempre muitas especificidades e é insurgente, né? Traz questões novas para a gente poder refletir. Então é sempre assim muito bom ficar conversando com vocês. Na época da pesquisa, eu cheguei a conversar com o Moraes também, foi muito bom ter conversado com ele, me contextualizar como é que foram os debates aí para que a Petrobras também fizesse aí um acordo marco com o Industrial, em que pese esse acordo não tivesse... Estava previsto lá nesse acordo que ele não teria efetividade para cá, e a gente, assim, ao longo do que a gente for conversando, separei algumas questões assim pontuais para poder a gente não se perder, ou pelo menos não me perder, e a gente ser sucinto, né? Mas, assim, então, só para a gente iniciar, eu interpretei esse convite como um bate-papo, assim, uma conversa muito franca entre nós sobre o que seriam esses acordos marco globais e qual seria o meu olhar sobre esse acordo marco global. Assim, eu posso dizer que o acordo marco global, ou o acordo quadro global, ou o acordo marco internacional, prefiro global do que internacional, mas ele é sendo, verdade, ele veio sendo construído assim, né? A gente vai dizer o que ele é nesse momento. Mas o que ele vai virar e se ele vai se modificar, isso vai depender, na verdade, dos atores sociais que estão aí debruçados sobre eles, negociando, não é, sobre esses acordos. Eu também já deixo claro, lá na minha tese, deixo claro isso, e quando eu venho falar também dos acordos, eu já deixo bem claro que eu não penso nos acordos marco globais como assim a salvação da lavoura para os nossos problemas de efetividade de direitos e de respeito aos direitos humanos na cadeia de valor. Eu entendo que os acordos marco globais, eu entendo, sou jurista, então entendo como mais um instrumento jurídico construído por atores diversos do campo do trabalho e que tem esse mérito de pressionar por normas que sejam vinculantes, de pressionar por políticas públicas, de responsabilização de empresas transnacionais, de pressionar por mudanças na legislação. E, nesse sentido, né, quer dizer, se insere num conjunto de medidas de militância política mesmo, né, mas num conjunto de medidas, não é, em que o acordo marco ele é uma delas, né, mas que vem conseguindo sim pressionar no campo internacional os diversos movimentos sociais, sindicais, não é, e que vem resultando em alterações normativas, como foi no caso da França. A gente teve uma legislação aprovada não exatamente como foi proposta em 2017 sobre a questão da diligência devida, do dever de vigilância, da Holanda, da Alemanha. Aqui no Brasil, a gente tem um projeto de lei na Câmara do deputado Walter Salomão, e que tratando justamente dessa questão de direitos humanos em empresas e reproduzindo, tal como as demais, lá os princípios de direitos humanos em empresas da ONU. Então, assim, vocês fazem negociação o tempo todo, não é? Então são condutas, atitudes diversas, né, que vão pressionando para o diálogo e pressionando por assegurar direitos, pressionando por manter direitos que historicamente já estavam também assegurados e que num período assim de recrudescimento aí do neoliberalismo a gente viu que não tinha essa segurança toda, né? A gente viu aí vários sentidos de normas constitucionais, inclusive, sendo novamente disputados no âmbito interno, sobretudo depois da eleição depois da reforma trabalhista, depois do impeachment da presidenta Dilma e a eleição da coisa, né, que foi-se embora. Então, eu busquei analisar assim o acordo marco global, né, como mais um instrumento jurídico
e que pudesse contribuir para um conjunto de outros instrumentos para assegurar direitos. Então, assim, vendo essas negociações transacionais mais como um meio de pressão, de manter também o protagonismo das representações de trabalhadores no plano internacional. Eu me lembro que eu conversando com o Fernando Lopes, que é um dirigente sindical que foi dirigente, vocês conhecem, né, que foi dirigente lá da Industriol, tempos atrás, e o Fernando Lopes dizia, olha, a gente meteu o pé por essa porta, então, vamos tentar também conversar e dialogar e fazer com que nossa voz seja ouvida aí nesse diálogo, né? A organização internacionalizada de trabalhadores não é novidade alguma, não é? O que a gente vem pensando assim são novas formas, não é? Na medida em que o tempo vai passando e a gente tem aí outros desafios, né? Para resolver, enfim, para atuação no plano internacional. Então, eu também, enfim, eu fiquei feliz também com esse convite, porque a minha trajetória acadêmica está sempre entrelaçada com movimentos sindicais, com movimentos populares. Então, as minhas leituras, o meu pensamento sempre vem também assim entrelaçado com essa vivência. Então, eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de vir aqui aprender, discutir com vocês. Então, enfim, em resumo, o que eu escrevi aqui, né? Se meu olhar para as negociações transnacionais que resultam, né, de que resultam esses acordos marco-globais, o acordo quadro, como preferem falar alguns, né, eu estudei como meio de pressão para o diálogo. Então, assim, sem perder uma dimensão de conflito permanente, sem perder a dimensão assim de um antagonismo entre grupos com poderes desiguais, um diálogo marcado assim por uma acentuada assimetria, que a gente conhece no plano interno, mas que também se acentua muito no plano internacional, porque a gente está tratando de empresas transnacionais, algumas com poder econômico e poder político maior do que alguns estados, não é? E as organizações sindicais obreiras, que nem sempre têm esse poderio todo, né? Da nossa perspectiva, essa negociação coletiva no âmbito transnacional se constituiu um espaço de resistência importante, não único, mas importante, não é? Na medida em que exista uma articulação entre o movimento sindical local e o transnacional, a gente consegue ver uma efetividade maior nesses acordos, né? Quando há efetiva participação das direções sindicais, enfim, um engajamento, assim, né? Que é uma coisa difícil de fazer, né? Das categorias, com o conhecimento do que é essa organização transnacional e o que seriam esses acordos, né? Tanto maior esse engajamento, mais efetivo é o acordo. A gente conversou com sindicalistas que contaram para nós que nas suas experiências, às vezes o RH da empresa não conhece o acordo, por exemplo, às vezes acontece, sabe? Então, isso é o quê? É uma falta de articulação interna das próprias empresas e também dos sindicatos, né? Então, essa articulação, quer dizer, essa negociação transnacional, ela não é substitutiva de uma organização local, muito pelo contrário, né? Ela é complementar e depende dela para se tornar efetiva, viu? Então, assim, resumindo, a gente entende que essas negociações transfronteiriças de acordos globais não vão romper com o capitalismo, mas tem assim um potencial para contribuir para ampliar a internacionalização de relações sindicais e assegurar direitos, assim, num esforço para fixação de patamares mínimos de condições de trabalho mundiais, assim, de um agir solitário, uma abertura de diálogo. E vocês vão me perguntar, mas Daniele, a OIT já não faz isso? A gente já não tem uma relação, já tem uma representação tripartida na OIT, já não tem lá a representação dos estados e dos trabalhadores, dos empregadores. A OIT faz isso no âmbito dos Estados-membros, não é? E aqui no plano interno, né, no Brasil, né, além da ratificação e o compromisso assumido pelo Brasil no plano internacional, para que uma convenção internacional ela tenha eficácia de lei para nós, né, para que ela entre para o nosso ordenamento jurídico, como a gente chama, fonte formal de direito, para que seja lei para nós aqui, precisa ser ratificada. Então, assim, a gente cita o exemplo recentíssimo da Convenção 190 da OIT, que teve assim uma adesão muito pequena dos estados, né, aos poucos, né, como as convenções são acordos
multilaterais abertos, né? É possível que os Estados-membros vão aderindo depois, não tem problema, mas assim, no início eram mais 6 ratificações, depois aumentou para 10. O Brasil agora que o presidente Lula encaminhou para o Congresso Nacional para que fosse ratificado. E é uma convenção muito importante, porque trata da questão do assédio, o assédio tratado como uma das formas de violência, então tratado o assédio também como no âmbito da saúde do trabalhador, não é? E vem trazendo novamente, reafirmando a negociação coletiva como sendo muito importante para prevenir o assédio, para reprimir o assédio nas empresas. Então, assim, mal comparando, não é? Mesmo antes do país ser signatário, né, a gente tinha acordos marco globais, acho que é, salvo engano, da Solvay, que vinha fazendo previsão de respeito à Convenção 190. Isso acontece, às vezes, com os acordos marco globais. Eles são marcos justamente porque trazem um marco normativo, né? Adotam e reproduzem muito dos princípios que estão aí reconhecidos no plano internacional. E os mais recentes são um pouco mais sofisticados. Eu não sei se o Clovelmar vai concordar comigo, né? Mas tem alguns mais recentes que são mais sofisticados do ponto de vista de trazer não só questões principiológicas, né, mas trazerem assim normas de monitoramento, normas de espaços de resolução de conflitos, formas de denúncias internas. Muito embora, Flávio Mar, eu tenha conversado assim com o Sanches, né, já tem um tempo, eu teria que conversar com ele de novo. Mas assim, eu não vi concretamente assim uma experiência que pudesse ser contada de assim uma denúncia que tenha sido feita, sei lá, na EDF, lá em Campos, entendeu? Que não tenha sido resolvida, e aí que foi levada lá para a Industriol então chamar o pessoal lá da EDF, sabe, no plano internacional, ou então provocar essa essa comissão, né, que seria então responsável por um equacionamento de conflito no plano do acordo, entendeu? Eu não vi o funcionamento disso, mas tem lá a previsão, isso é importante. Eu quero dizer que eu dou valor à norma, talvez pela minha formação de jurista, né, dou valor à norma. E assim, Daniele, mas tem tanta norma que não é observada, né? Se a gente for olhar lá para o CNJ, para as pesquisas que são feitas do CNJ sobre as principais demandas trabalhistas, né, no judiciário, a gente vai ver lá, né, top 10 verbas rescisórias. E vocês vão me dizer, mas está lá previsto, historicamente, né, que são as verbas que são devidas em virtude da terminação do contrato. E que as empresas, muitas, simplesmente não pagam. Manda embora, a pessoa não paga. E qual é a defesa disso, Daniele? Chega no judiciário ou não se defende, diz, devo, não nego, pagarei como puder, enfim, recheado aí, né, com datas vênias e respeitosamente, e a crise e tudo mais, não paga. E são demandas, então, que se repetem. Não é? Historicamente, entre nós, a gente tem assim, um problema entre os fatos e as normas, né? Assim, um buraco aí entre os fatos e as normas. Mas, assim, permanece sendo importante a existência da norma. Permanece sendo importante ter instituições nas quais a gente pode exigir o cumprimento dessas normas. E permanece sendo importante também a existência da norma, nem que seja com caráter pedagógico, que foi isso também que eu vi bastante ressaltado pelos dirigentes que eu conversei e também vi nos trabalhos empíricos também que eu estudei, assim, o caráter pedagógico da norma que vem trazendo, né, como uma alavanca questões conceituais que são importantes. Então, assim, no plano internacional, eu vi que depois que eu defendi a tese em final de 2021, em 2022 já tem proposta já no âmbito da União Europeia de diretiva tratando da questão da diligência devida, do dever de vigilância por toda a cadeia de valor. Isso tem relevância, né? Isso não foi assim inventado de uma hora para outra. Foi um conceito que foi sendo densificado em vários grupos e militâncias e debates e congressos e previstos em acordos coletivos e previstos em alguns acordos no âmbito da União Europeia e que se sentiu necessidade, né, dessa previsão ampliada, porque os problemas acontecem muito justamente nas franjas
da cadeia de valor, né? Eu sei que Cláudio Amar é economista, Paulo também. Eu tenho evitado falar em cadeia global de valor, porque essas franjas da cadeia de valor, embora a gente possa fazer aí um recorte assim macro, né, e pensar naquele sorriso dos economistas aí, né, das atividades que agregam maior valor, né, como aquelas de design, de invenções, de novas tecnologias, né, aqui na maior desvalorização, onde a gente teria as atividades manufaturadas, né, e de novo uma maior valorização, aonde teriam distribuição, marketing, etc. E a gente consiga até fazer com os próprios acordos marcos aí da Industrial, sabe? A gente consiga até fazer com algumas empresas, acho que eu fiz isso com a Siemens Gamesa, uma divisão assim, onde é que ficam esses países, sabe? A gente com a Siemens Gamesa dá para ver claramente assim que países do norte ficam onde agrega maior valor as atividades, né? E aqui no Brasil e outros países aqui do sul aonde se agrega menor atividade. Mas no plano local também a gente consegue enxergar essa diferença assim na cadeia de valor, sabe, de onde se agrega valor, não só na cadeia produtiva, mas também assim politizando uma diferença aí do valor agregado. Então, assim, lojas chiquérrimas, para poder aí pegar o setor têxtil, que é um setor também que está aí no âmbito da Industrial, não é? Mas a roupa chega num determinado preço, quando a gente vai ver, ela é feita em alguma favela, enfim. E essa diferença assim de local, de preço, de valor e de valor do trabalho, ela não é só no plano, não acontece só no plano transnacional, internacional, acontece no plano interno, no plano local, às vezes no mesmo município. E por isso que eu tenho evitado falar em cadeia global de valor e tenho falado em cadeia de valor, pode ser local também. Então, no caso da minha tese, eu fiz o levantamento desses acordos todos, mas foquei mais na EDF, na Solvay e na Siemens Gamesa, até por orientação dos próprios dirigentes sindicais que eu conversei, sabe, muito com o Fernando Lopes e o Kamal Oksan, e todos citavam o acordo da EDF também como sendo um acordo muito sofisticado e é de fácil acesso, sabe? Esses acordos são de fácil acesso. A gente consegue ter lá no site da Industrial e traduzidos em português. E se não tiver traduzido em português, vocês pedem para traduzir e eles traduzem. Né? Então, fiz essa pré-seleção, né? E analisei mais de perto esses acordos da EDF. E, assim, o que eu fiz para verificar tanto a participação dos dirigentes sindicais nossos, né? Quanto a efetividade desses acordos. Assim. Primeiro, eu vi que não tem assim uma... Isso é muito legal, sabe? Era bom até que Moraes estivesse aí. Não tem assim uma diferença de tratamento político e de solidariedade, de apoio para políticas públicas, de apoio a campanhas, para entidades sindicais que sejam filiadas à Industrial ou que não sejam filiadas à Industrial. Isso não tem relevância. Então, assim, do ponto de vista da solidariedade internacional, eu acho isso bem bonito, sabe? Isso não faz diferença se a entidade sindical é ou não filiada. Vai fazer diferença, e isso está claro no estatuto mesmo da Industrial, o poder de voto. E aí faz alguma diferença. Né? Eu percebo também, né, que alguns aqui relataram que não existe assim, baixa a participação, não é, da representação das empresas nos locais aqui no Brasil, né, e em outros lugares que não sejam a sede da empresa, para a construção do próprio acordo. O que não quer dizer que depois os próprios dirigentes sindicais, mesmo que não tenham participado da construção do acordo, das cláusulas, do conteúdo, não participem de cursos de formação, do conhecimento desse acordo. Né? E aí, assim, muito relatado pela EDF, lá, o Fabrício, o nome do dirigente sindical, veio de uma entidade sindical, os eletricitários lá do Norte Fluminense, que não tem vinculação formal com o Industrial, e, no entanto, o dirigente sindical foi convocado lá, foi convidado e foi participar na França de cursos de formação sobre diligência devida e dever de vigilância pela cadeia de valor, foi conhecer o funcionamento da Industrial e, enfim, as formas de monitoramento.
teve toda uma preocupação assim dele ser um agente multiplicador das normas que foram lá pactuadas no Acordo Marco Global. E eu comparei, né, finalmente, fiz um levantamento das ações trabalhistas que foram ajuizadas em face dessas empresas na Justiça do Trabalho. Então, peguei assim, na sede onde é que as empresas funcionam, onde tinha maior quantidade de pessoas trabalhando, né? O que era problematizado na Justiça do Trabalho nas ações trabalhistas, né? Uma coisa que foi bem trabalhoso isso, e que também é de acesso fácil, sabe? A gente tem lá no site dos tribunais uma coisa chamada certidão de feitos trabalhistas, que a gente inclui lá o CNPJ da empresa e vem todas as ações que foram ajuizadas em face das empresas. E a gente fez a análise daquilo tudo lá, um por um, e o que eu percebi é que assim, eu não vi ações ajuizadas diretamente contra a empresa, sabe? Por empregados diretos. Eu vi, via de regra, ações que eram ajuizadas por empregados de empresas prestadoras de serviços, né? Tanto em terceirização quanto em quarteirização, mas sempre buscando a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviços, no caso nosso, né, pelo menos que eu estudei, da EDF, da Solvay e da Siemens Gamesa. Então, assim, mais uma vez, né, colocando como centro do problema nosso a efetividade de direitos muito para a periferia, muito para a cadeia de valor, né, muito para aquelas empresas que não são as empresas que negociam diretamente o acordo marco global. O que é isso aqui, gente? Eu apertei algum botão aqui, enlouqueci. Deixa eu só... Loucura. Bom, então é isso. Deixa eu só desligar o que é essa coisa aqui que eu não entendi. Então, minha gente, assim, permanece sendo um desafio a efetividade de direitos, sobretudo para aqueles que estão na cadeia de valor. A gente teve uma mudança, né, várias mudanças, né, na legislação para a reforma trabalhista, das reformas trabalhistas, mas a gente teve uma mudança na lei de terceirização, a lei 6.019, de 74, 70, enfim, que permite a terceirização, mas também a subcontratação pela empresa terceirizada e assim indefinidamente, né? A gente tem aí alterações que são importantes de práticas empresariais que já acontecem, né? Mas que foram legitimadas pela norma jurídica. Então, assim, pensar a norma jurídica também, né? Para além de contestar isso que foi mudado e tentar mudar essa mudança, né? Mas pensar também formas de proteger, pensando a manutenção desse status quo, né? Sentido, né? As coisas como estão, né? Pensar, reforçar aí esse projeto de lei do Walter Salomão, ideias, né? Que tudo bem que vieram, né? Do estrangeiro para nós, não é mais de diligência devida e de dever de vigilância por toda a cadeia de valor, permanece sendo aí um desafio para nós. Mais uma vez, lembrando, né, não estou aqui falando em romper com o capitalismo e nem nenhuma medida revolucionária. Acordo Marco Global não é revolucionário. Não falei isso em lugar nenhum, por favor. Muito pelo contrário, não é também uma medida aí conciliadora, né, de buscar respirar dentro de um contexto do que a gente vive com o recrudescimento aí das políticas neoliberais. Então, respeitar direitos humanos, né, evitar, né, tentar implementar o que na OIT vem sendo chamado de trabalho decente, né, que enfim, inibir e prevenir o trabalho análogo de escravo, trabalho que não tenha discriminação, valorização da negociação coletiva e meio ambiente de trabalho saudável, enfim, salubre. Tá? E fico aberta, então, para vocês me fazerem perguntas sobre essas questões aí todas. Obrigada. Legal, Daniele. Muito obrigado. Não, acho que você falou no ponto que a gente tinha pensado, assim, para essa fala, né, inicial aqui. Então, eu queria já agradecer o formato que você conduziu assim, na sua fala, que eu acho que você trouxe os elementos que são centrais para a gente pensar aqui essa coisa da construção de cláusulas, de garantias, né, no papel, fria, como você falou,
né, nesse tema, para a gente agora chegar um pouco nesse tema da transição justa. Antes de abrir para as perguntas, deixa eu mostrar para vocês rapidinho, acho que a Daniela também não conhece, eu fui inspirado na leitura da tese da Daniele, eu fui atrás desses acordos lá da Industrial, e aí eu montei aqui, eu vou tentar ser o mais rápido possível, eu montei aqui um compilado do resultado, pensando a partir dessa ideia da Daniela de olhar os acordos, mas olhando para eles, fazendo a busca, pronto, fazendo a busca na palavra-chave seria transição justa. Então, o que eu fiz? Daniela me ajuda também aqui nessa tarefa. Eu fui no site da Industrial, que é, né, essa grande central sindical, né, a Federação Sindical Global, que tem sede lá na Dinamarca. Ela é bem recente, a Industrial. Ela, se não me engano, a história dela, ela vem de uma... O pessoal das antigas aqui pode me ajudar. Ela vem da ICEM, de uma junção de outras entidades sindicais internacionais. A FUP faz parte da Industrial, a FUP filiada à Industrial. Bem, com esse nome, né, é de 2012, ela representa 50 milhões, cerca de 50 milhões de trabalhadores em 140 países. Então, a sua dica de olha a Industrial é fantástica, porque ela tem essa abrangência de peso internacional. Aqui do lado estão todos os 47 empresas, todas multinacionais, que assinam acordos com a Industrial. Foram esses que eu olhei. Então, tem aqui a Aker, tem a Asus, a BMW, Bosch, aí ficam passando aqui. Tem a Petrobras, está aqui como uma empresa que assina esse acordo, a Renault, a Equinor, que é uma empresa de petróleo, a Eni de petróleo. Então, tem uma série de setores. Aí, eu peguei essas empresas e o primeiro resultado que eu trago é esse aqui, né? E aí já ajudando na linha do que a Daniela até chegou a sugerir, assim, de como que essas empresas, se é um acordo, né, entre um sindicato como a Industrial, um grandão, uma federação, e empresas, tem que ter esse acerto entre as duas partes, né? O que chama atenção, quando a gente olha os países dessas empresas, 36% são da Alemanha, das empresas da Alemanha. 17% da França, 13% da Suécia. Se a gente somar aqui, a gente pode contar 4, 5 países que não são da Europa. Então, aqui está o Brasil, o Japão, os Estados Unidos. O Japão tem uma empresa, os Estados Unidos uma empresa, e o Brasil uma empresa, que não, a grande maioria aqui é da Europa. Ou seja, tem um predomínio de empresas que assinam acordo com a Industrial europeias. Então, a primeira característica, depois a gente pode conversar sobre isso. Segundo, o tempo, a data do primeiro acordo, porque esses acordos assinados entre a empresa e a Industrial, eles podem ser renovados. Alguns estavam sendo ou eram renovados. Eu peguei só a data do primeiro acordo. Então, tem um predomínio. Começa em 2003, vai até o ano passado, mas tem um predomínio de acordos ali em 2012, 18 e 19. São os anos que eu mais percebi os acordos. 50% deles são nesses 3 anos. 2012 é o ano também que a Petrobras assina. Então, alguma coisa aconteceu, eu não sei, em 2012, que motivou uma série de novos acordos. Pode ser, aí a Daniela pode ajudar. Pode ser a chegada de uma nova direção. Foi a criação da Industrial. A criação da Industrial. Então, tem algum efeito ali que me chamou a atenção em 2012. Terceira coisa que me chamou a atenção também dos acordos é os setores de atuação dessas empresas. Aqui eu peguei a informação que a própria Industrial dava. Aquela empresa é do setor automotivo, aquela empresa é do setor de energia. Eu usei esse padrão. Então, a gente consegue ver que o predomínio é automotivo,
São 11 empresas do setor automotivo, 11 empresas do setor de energia, e aqui está o petróleo, gás, elétrico e nuclear, e elas se classificam assim, 11. Dessas 11, 5 são de petróleo, vou mostrar depois. Vestuário, engenharia mecânica, tem 6 cada uma. Papel celulose, aeroespacial e por aí vai. Ou seja, tem um predomínio em dois grandes setores, chamar assim, que é automotivo e de energia. Então, esse é o primeiro geral dos acordos que eu encontrei. Vamos olhar agora, entrar nos acordos. Como eu falei com vocês, eu encontrei dos 47, 5 acordos que citam o termo transição justa e vai falar sobre eles. Então, e dos 5, 4 ou 3, a Daniela já falou aqui. São grandes acordos, são acordos muito bem estruturados. Um acordo é o da Engie, que é uma empresa, foi assinado em 2012, mas ele foi renovado em 2022, por isso que já aparece transição justa. É uma empresa francesa do setor elétrico, a Engie. Tem uma aqui, eu trouxe também os sindicatos que assinam junto com a Industrial o acordo, porque isso acontece, você pode assinar, outros sindicatos, né, locais podem assinar o acordo junto com a Industrial. E aqui eu trouxe o termo entre como a Engie, né, como ficou no acordo, o texto no acordo. Chamar a atenção aqui o que está, né, já o que está em negrito para a gente adiantar, né? Então, no caso da Engie, olha que interessante, apoia ativamente os princípios de uma transição justa, conforme os princípios diretores da OIT, visando uma transição justa para economias e sociedades ecologicamente sustentáveis para todos. E lá embaixo ela coloca que essa trajetória para um carbono neutro da empresa inclui o desenvolvimento de uma política global de transição justa para os funcionários da Engie no mundo inteiro. Então, a Engie já traz o termo transição justa e se liga esse termo ao formato, ao princípio que a OIT traz. Isso a Daniele falou. Vários dos direitos que estão nos acordos marco têm muita referência com a OIT. O tempo todo de acordo com os princípios da OIT para esse assunto. Trabalho decente, de acordo com os princípios da OIT. Saúde e segurança, de acordo com... sempre o tempo todo. O segundo acordo que eu encontrei foi o da EDF, também do setor elétrico. Como a Daniele falou, é um acordo muito bem organizado, muito bem estruturado. É uma empresa francesa, foi assinado em 2018, é um dos primeiros a ser assinado já no tempo, né, com o termo da transição justa, e eles avançam, diria, para além, né, dos princípios orientadores da OIT, eles botam um ponto que eu achei interessante, assim, ó, o grupo, né, um grupo de estudos, de trabalho que vai ser criado pela EDF, compromete-se a garantir uma formação adequada aos seus funcionários, velando por proteger seus direitos, seus interesses e desenvolver suas competências, em cooperação com os representantes dos trabalhadores. O que me chamou a atenção? Que já no caso da EDF, o tema da transição justa e das questões ecológicas aparece como um tema de interesse para os trabalhadores via formação, então fala na formação dos trabalhadores, e fala na representação sindical, que tem que ouvir, de certa maneira, os sindicatos. Então, tem esses dois. Além desses dois, os outros três. Um terceiro, o da Siemens Gamesa, que é uma empresa de turbinas eólicas, a principal atividade dela, é espanhola, o acordo de 2019, e lá é bem sucinto no termo que aparece no acordo, que é apoio aos princípios de uma transição justa para economias e empresas ambientalmente sustentáveis de acordo com os diretrizes da OIT. Ponto. Depois tem a Eni, que é uma petroleira italiana, do acordo de 2019, é a única petroleira que tem já o acordo com o tema da transição justa, e também vai um pouco nessa direção bem sucinta. Né? Inclui o princípio de uma transição justa para uma transição significativa para as economias e empresas ambientalmente sustentáveis para todos, de acordo com os diretrizes da OIT.
E, por fim, esse acordo também me chamou a atenção, é o acordo que a Daniela também citou, essa empresa, a Solvay, que é uma empresa belga de químicos, e esse acordo é bem recente. Nela, eles tratam em vários pontos sobre transição justa. Então, tem aqui aumentar a conscientização dos trabalhadores e especialização a esse respeito, aparece, né, a formação, joga, né, como todos os termos a partir do que foi acordado com a OIT, e no final eles apresentam lá três questões que chamaram muita atenção em relação a esse tema. O primeiro, o diálogo social e engajamento, né, em relação aos trabalhadores, no mundo todo onde a Survey atua. A gestão da empresa será conduzida em um espírito de diálogo social e engajamento das partes interessadas, onde dialoga com os sindicatos. Todos os trabalhadores que perderem seus empregos devido à decisão de negócios impactados pela alteração climática serão apoiados na sua transição para novos empregos. Isso eu achei muito interessante. E o terceiro, novos empregos verdes criados dentro da Solvay serão, tanto quanto possível, locais, trabalho inclusivo e decente, para que novos empregos verdes não sejam terceirizados. Eu achei esse acordo também interessantíssimo, sim. O formato que a Industrial acabou conseguindo, né, com a Solvay desse acordo. E, bem, então, tem esses 5 acordos. As petroleiras, em especial, são essas 5 aqui. A Petrobras, que fez o acordo em 2012. A Total, que é a francesa de petróleo também, faz o acordo em 2015. A Equinor, da Noruega, em 2016. E a Lukoil, que é a empresa russa de petróleo também. Os 4 têm acordos com a Industrial e não cita, até por serem acordos mais antigos. A Eni, tá, que estou repetindo, é a quinta e a única petroleira que tem acordo com a Industrial, e que sinta a questão da transição justa. Por fim, eu trouxe um dado que acho que ajuda também a gente nesse debate aqui, já para rolar para o debate, né? Eu trouxe a primeira página do acordo, para mostrar que ele existe, o acordo lá de 2012. Ele foi assinado no finalzinho de 2011, novembro de 2011, e passa a configurar em 2012, entre a Industrial, FUP e a Petrobras. Depois eu posso até, se vocês tiverem interesse, encaminhar para vocês também esse acordo. Está lá no site da Industrial, né? Mas eu posso encaminhá-los. Ele já está vencido, mas no final fala que ele pode ser prorrogado. Então, tá aí, acho que imagino que está sendo ainda prorrogado, mas é muito genérico. E o último dado que eu queria trazer, chamar a atenção, é o seguinte: a Petrobras, naquele momento que assina esse acordo, ela tinha atuação em 27 países. E hoje ela só atua em 9 países. Então, teve uma redução grande da atuação da Petrobras para fora do Brasil. E, além disso, não tem os dados, nem informações sobre os trabalhadores terceirizados da Petrobras lá fora, mas tem os próprios, né? Então, lá em 2011, ela tinha 7.515 trabalhadores próprios da Petrobras atuando nesses países, 7.515, e hoje só 568 trabalhadores. Ou seja, que uma redução de países de atuação e de trabalhadores também que a empresa atuava. Ou seja, repensar esse acordo com a Petrobras agora, eu já conversei isso com o David, com as pessoas da FUP, de a gente pensar em renovar esse acordo, aproveitar essa janela de oportunidade, né, com essa gestão, e renovar esse acordo entre a Industrial e a Petrobras. A gente tem que levar em consideração esse primeiro elemento, que é a atuação reduzida da Petrobras para fora do Brasil. O segundo elemento é esse que a Daniele falou no início. São acordos que são grandes guarda-chuvas e que é interessante ter lá, né? Mesmo que a gente não consiga executar aquela cláusula, que é importante ter o registro dela. Ela está escrita como uma norma, né? E o terceiro ponto que acho que é elemento de pensar, para a gente começar a rolar a bola aqui para a gente debater, talvez, se a gente não consegue, se a gente conseguir, né? Primeiro que a gente tem a proposta de tentar conseguir na nossa pauta
que o tema da transição justa apareça no acordo da Petrobras. Se ele não aparecer ali, a gente pode pensar como estratégia, talvez no futuro, construir nesse acordo internacional da Petrobras o tema da transição justa, assim como apareceu nos outros acordos, né? Então, era isso. Eu queria aproveitar a fala da Daniela no início para que essa bola rolada perfeita, redonda, para poder apresentar esse material para a gente ir entrando no debate, para além da discussão do acordo, da construção desse acordo, mas a importância de entrar nisso no debate sobre a transição justa, que é um principal elemento que a gente está discutindo nesse projeto. Eu vou abrir, então, aqui agora para a gente trazer dúvidas, questões, falas abertas com vocês. Está aberta a palavra, pessoal. Vamos começar com Caran. Caran, você. Oi, Daniele. Prazer te conhecer. Muito obrigado aí pela tua exposição. Foi muito interessante e vamos continuar aí conversando. O que eu queria ver com você, a partir da tua experiência e da elaboração desse teu trabalho, se você pudesse contar um pouco, se você avaliou, além do, vamos dizer, o acordo, as convenções, na verdade, elas são a formalização de um processo, né? Se você poderia contar um pouquinho mais aí sobre como se deu esse processo de negociação desses acordos, porque eu acho que talvez em alguns momentos mais do que o resultado em si, de estar lá, de aparecer na industrial, tem muitos ganhos de processo, né? De mobilização, às vezes o acordo não sai, mas uma denúncia XYZ no país da empresa matriz tem um efeito, às vezes, comercial e de comunicação tão devastador quanto a assinatura de um acordo, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto também, se você analisou aí nesses acordos que você acompanhou, os espaços de negociação, como se constrói esses acordos, se você pudesse falar também um pouquinho sobre isso. E aí tem alguma coisa lateral que eu não sei se, no nosso caso aqui brasileiro, dificulta a formalização desses acordos, que eu fiquei, inclusive, sabendo semana passada pelo Arualdo, lá da Industrial, que, na verdade, a Industrial Brasil ela tem uma relação com a Industrial Global, mas ela não é a Industrial Global. Então, ela tem como ela representa um conjunto de entidades aqui no Brasil que é maior em termos de representação setorial do que a industrial global, na verdade, não há um alinhamento institucional perfeito entre eles. É um pouco isso que eu entendi, mas se de repente você ou alguém mais aqui, eu vi que o Fernando Amorim ali baixou a cabeça, talvez ele tenha mais informação também sobre isso, né? E um último ponto aqui, que nessa questão dos impactos internacionais entre empresas e tal, o que a gente tem assistido aí no Brasil, mais recentemente, muitas empresas estatais estrangeiras têm comprado empresas nacionais ou muitas vezes até estatais, federais ou estaduais no Brasil. Então, a pergunta é se, de repente, acionar, vamos dizer, um olhar sobre a relação dessas empresas, desses países com a atuação delas aqui no Brasil, mas olhando, observando algumas normas comerciais entre os países, né? Não sei se eu me fiz entender, que não seria, vamos dizer, um acordo coletivo, né, na relação de empresas, trabalhadores, mas pensar se poderia haver um espaço de denúncia de condições de trabalho diferenciadas em alguns acordos entre países, né? É isso, obrigado.
Eu te respondo Valeu? agora ou quer esperar? Quer que eu responda? Posso ir? Então, Daniel, acho que pode Melhor, né? ser, Para a gente não esquecer, né, pode Clodomar? ser, Melhor. pode ser, pode ser, pode Então, ser. olha Depois eu só, deixo. Nelson. Nelson é caramba. Vocês têm um nome aí de guerra, né? Sei lá. É Caran, Caran, Cara, Caran. o caramba, olha só, descobrir como é que esses acordos, né? Qual é o processo de negociação. Eu também eu penso como você, penso na negociação interna. E nós todos aqui participamos de negociação, né? Aliás, eu tinha visto aqui o Adilson, não estou vendo mais, queria mandar um abraço para Adilson, um grande companheiro, também advogado. Advogamos juntos aí muitas vezes, né, Adilson? A gente vive se encontrando. Então, cara, o que acontece, né? E eu explico muito para os estudantes, sabe? Eu estou falando isso porque é uma coisa óbvia para o dirigente sindical, mas não é óbvio para o leigo e não é óbvio para o estudante de direito do quanto que a liberdade sindical ela tem relevância para que uma negociação coletiva ela seja uma negociação coletiva justa, transparente e efetiva, para que ela resulte num acordo. Aí, acordo lato sensu, né? Acordo, negócio, né? Convenção coletiva, acordo marco, sei lá, que seja um acordo representativo daquilo que desejam esses atores, né? Que têm interesses aí divergentes e que convergem num determinado momento e se formaliza nesse documento. Então, a negociação coletiva não é a mesma coisa que o acordo coletivo. Então, a negociação ela é um processo que pode resultar no acordo ou não. Não é? E como é que se dá esse processo industrial? Olha, se dá igual, assim, mal comparando, se dá no âmbito interno, sabe? Se a gente olhar internamente como é que são feitas as negociações, o pessoal do Diese aí, mesmo na mesma central, não é? A gente vê que as negociações se dão de maneiras absolutamente diferentes. Não é? O Clovelmar falou aí da Solvay, não, a Solvay tem aqui uma norma mais sofisticada e tal. A Solvay, eles fazem encontros regionais, sabe? Tem aqui o encontro da América Latina, o encontro do Cone Sul, não sei das quantas. Eles se reúnem, pelo menos se reuniam, né, antes da pandemia, né, de forma mais estreita, se tem um estreitamento maior com os trabalhadores, sabe? O pessoal que representa trabalhadores também aqui no Sul também se encontra e também faz proposta. Pelo menos foi a empresa que eu vi que tem mais participação efetiva, assim, sabe? E tem assim acordos entre aspas, assim, vou dizer bem cara de pau, sabe? E você lê o acordo todo, eu não sei, eu esqueci agora, não quero falar para não ficar gravado o nome errado. Mas tem um acordo lá de industrial que eu li uma vez com os estudantes, e eles até riram, assim, vem lá, tal, respeitar, fazer, acontecer. E no final vinha dizendo que a empresa não se responsabilizava pelo descumprimento daquele acordo. Então, assim, é a mesma industrial, é a mesma negociação, entendeu? Um é um pedaço de papel e o outro a gente vê que é mais sofisticado, por quê? Porque tem uma maior participação. Então, eu não consegui saber, na época Sanches tinha acabado, de Walter Sanches, que está aqui no governo de novo, veio, e nem com Kamal Oxan ou com os assessores dele, né? O próprio Fernando Lopes também tem essa experiência, e ele dizia, Daniela, é igual aqui, aonde tem maior participação, a gente consegue efetivar e ter cláusulas mais sofisticadas, né? Vocês, petroleiros, historicamente, conseguem acordos coletivos sofisticados, que a gente vai comparar, né? Não quero dizer aqui o nome de nenhum, mas a gente vai comparar com certos acordos que apenas reproduzem a legislação. Que tem um certo valor, claro, porque aí vai divulgar lá para o trabalhador que não se volta tanto assim para olhar para a CLT, para a Constituição, né? Que aquilo ele vai olhar também, serve como conscientização de direitos, mas que não é a mesma coisa do que um acordo firmado por petroleiros, né? Que tem ali a influência da FUP, que faz um congresso, que efetivamente as pessoas apresentam proposta. Então, isso que acontece aqui no plano interno também vai acontecer no plano internacional, né? A gente imagina essas entidades internacionais, cara, às vezes, eu sei que não acontece muito com a gente, não, que a gente sabe, como assim, a gente fala, porque na OIT foi aprovada a Convenção 190. Foi aprovada, mas assim, o palco meu, sabe? E assim, a representação de empregadores, não era um sujeito que eu esqueci o nome, infelizmente, mas era representante da FEBRABAN, votou, se absteve. Não quis aprovar aquilo ali. Essa declaração de princípios, direitos fundamentais da OIT, de 98, eu particularmente, fui uma crítica disso, né? Inicialmente, achei que a OIT jogou a toalha. A OIT agora desistiu das convenções e juntou aí uma meia dúzia para ver se pelo menos essas o pessoal respeita.
Eu passei a valorizar muito essa Declaração de Direitos Humanos, porque ela inspirou e tem inspirado políticas públicas daquilo que vem se chamando trabalho decente. E essa declaração de princípios ela foi dificílima de ser aprovada no plano internacional. Então, a gente tem autores aí, o Ferreira, né, lá em português, contando lá que estava presente lá na reunião, e assim, igual aqui, como acontece às vezes na Assembleia, um grupo vai lá e sai da Assembleia para poder não ter quórum, e o outro fica no cafezinho, não sei o quê. Isso também acontece lá no âmbito da OIT. Então, a gente fala assim, a OIT é como um espaço civilizado, né, que todo mundo vai se dar as mãos, e isso é uma ilusão. Não é? É disputa, conflito, e conflitos muito duros o tempo todo. E assim é na Industriol. Então, na verdade, quando eu falo que os acordos marco globais eles estão dentro de um contexto de disputa, estão dentro de um contexto de disputa, por exemplo, no plano internacional, de reivindicações de se criar normas vinculantes que responsabilizem empresas sobre violações de direitos humanos no plano internacional, que nós não temos ainda. Então, o que a gente conseguiu no âmbito da ONU, né, a gente, movimentos populares no mundo todo, foi cartas de princípios, assim, sabe? Uma coisa bem principiológica, aberta. Não é? É o que se vem conseguindo, porque as disputas são disputas muito acirradas. Né? O Equador era que liderava esse processo inicialmente, mudou o governo, mudou também a perspectiva, né? e a política e a correlação de forças daqueles que buscavam esse tipo de proposta, não é? E não se conseguiu aprovar. Então, tudo é muito difícil também no plano interno e no plano internacional. Então, assim, não tem um procedimento, por isso que eu digo que o acordo marco global ele não tem um procedimento no plano internacional que venha dizendo, olha, esse aqui foi firmado porque a EDF tem uma lei que foi aprovada lá na França, estava prestes a ser aprovada, que ela precisava de um plano de monitoramento para poder respeitar a lei francesa, que diz que tem que ter um plano, mas não diz qual, traz diretrizes. Isso é bom, isso não é ruim, não, porque não engessa, e aí a cada negociação vem se trabalhando esse plano e por aí vai. E aí ele resolveu o problema com esse acordo marco global. Pronto. Resolveu no plano internacional. Não à toa que essas empresas que firmaram acordo marcos globais, elas estão muito centradas na Europa, que é onde esse debate da responsabilização pela cadeia dos valores ele tem sido um debate mais forte, sabe? 2013, né? A partir de 2013, a gente tem uma intensificação também nesses acordos. Acho que você mostrou ali um pouco, Cláudio Marques. Tem duas coisas. Uma que foi a fusão dessas grandes entidades sindicais, que se a gente for remontar aí, fazer o histórico aí, né, a árvore genealógica, a gente vai remontar aí século XVIII, né, que tem fusão, divisão, nananã, e elas... Então, tem a fusão e aí a criação de Industriol, mas tem também depois um acidente que teve em Rana Plaza, porque depois o nosso acidente aqui interno, né, da Vale, ele é tão impactante, é tão absurdo e teve tantas vítimas, né? Não sei se no plano internacional ele teve o mesmo impacto, mas Rana Plaza, eu não quero aqui comparar se teve mais ou menos vítimas, acho até que teve menos do que aqui na Vale, em Brumadinho. Mas Rana Plaza, o que aconteceu é que o mundo inteiro ficou espantado por conta das marcas que estavam envolvidas, sabe? Eu sei que Industriol trabalha com empresas de energia elétrica, né, metalúrgicas e tudo mais, mas assim, essas empresas a gente não veste, sabe? E Rana Plaza foi empresa que a pessoa vai lá comprar uma roupa que achava que comprando baratinha estava lá explorando, né, o trabalho na China e tal, e descobriu que comprando roupa cara está contribuindo para a exploração do trabalho do mesmo jeito. Então, o acidente de Rana Plaza foi um prédio que ruiu todo, matou gente à beça, e se descobriu que nesse prédio, né, na capital, Dakar, a Bangladesh era o segundo em produção de têxtil, né? Primeiro era a China, e aí na capital, era um prédio da capital, se descobriu que assim tinha organização de trabalhadores praticamente nenhuma, muitas mulheres trabalhando com criança acompanhando, e nenhum respeito às normas de segurança por empresas assim, Walmart, Carrefour, o Corte Inglês, assim, grandes empresas. Teve um impacto muito grande também, e as empresas não porque são legais, mas
passaram também a ter que cuidar dos seus... Zara, né? A Zara fez acordo internacional. Aliás, o acordo da Zara com a Industrial também é um acordo muito sofisticado, Palomar. E esse último, né? Muito por quê? Por causa do seu nome, que é um ativo, né? Quando a gente fala a empresa preocupada com a imagem, lembra que a imagem é um ativo importantíssimo, né? Quando teve o acidente aí da Vale, vocês são economistas, caiu aí as ações, não é isso? O valor das ações na bolsa. Então, isso tem um impacto financeiro para elas. Então, isso tudo para te dizer, cara, que eu não vi nas conversas com dirigentes da Industriol e nem com dirigentes aqui locais um procedimento único para aprovação do acordo marco global. Eu vi que isso aí, olha, renovação de acordo antigo que já existia, ou renovação de negociações que já eram feitas lá na Europa com comissões de empresas, mas assim, no mundo europeu, lá enfim, nas confederações, lá se veio dizendo que o ideal, né, em vários congressos, que o ideal era que essas normas fossem negociadas com os sindicatos. Eu vi normas internacionais sendo aprovadas e a empresa chamando, então, para negociar. O que foi assim, mas sempre, isso eles me ressaltaram, sempre a iniciativa foi do grupo de trabalhadores, seja Industriol diretamente, sejam trabalhadores locais provocando a Industriol. Mas não é um procedimento... A gente não tem uma regra procedimental. Eu não consegui achar, e eu li outros trabalhos empíricos que fizeram levantamentos de acordos marco globais no âmbito da Industriol, e também não consegui ali... Os autores comentam a mesma coisa que eu. Olha, a gente não conseguiu entender como é que um acordo, às vezes, tão sofisticado qual é o procedimento de negociação. Eu também tive essa curiosidade, eu não consegui resolver isso não, sabe? E, assim, aparentemente, né, a Industriol propõe por razões diversas, e a empresa vem conversar também por razões diversas. Agora, no plano internacional, na Europa, essas empresas europeias, muito por conta de pressão, inclusive até da própria alteração da legislação. É como dar os anéis para não perder os dedos. Né? Antes que a legislação venha exigindo alguma coisa mais pesada, né, se fazem acordos para dar satisfação e acalmar, né, e dizer, olha, estamos aí também batalhando pelo meio ambiente e pela defesa dos direitos humanos. Então, como é que se constrói esse espaço de negociação? Eu não sei. Esse espaço de negociação ele é construído com... olha, como diz o Fernando Lopes, assim, é quando abre um espacinho, sabe? Aí o pessoal vai se impondo ali e buscando dialogar. Em qualquer espaço. Como é esse, assim, de pressão por alteração na legislação. Se percebe isso, né, percebe que a empresa quer que mostrasse uma cara mais democrática, e aí o sindicalista, vamos dizer, se aproveitam dessa janela de oportunidades para buscar uma negociação. Mas também não senti, veja bem, eu não senti uma regularidade. Eu vi no caso de Paulínia, lá da Solvay mesmo, não foi? Eu vi lá que existiram assim greves, inclusive na Europa, antes e depois antes ali da negociação do acordo, sabe? Mas eu não consegui material empírico mais denso sobre esses movimentos. Eu vi que tiveram ali movimentos de trabalhadores, no caso da Solvay, salvo engano. Foi da Solvay, mas posso conferir depois. Eu vi que teve movimentos ali internos na Europa, sabe? E vi aqui também dispensa coletiva aqui no Brasil, lá em Paulínia, nesse período assim do acordo. Mas não posso dizer que exatamente isso fez com que a empresa se sentisse pressionada a firmar um acordo marco global. Isso eu não posso dizer, né? Poderia estar sendo leviano. Industrial Brasil e industrial global. Eu não vou saber te responder, porque eu defendi a minha tese em 2021. Industrial Brasil ela é depois. E, assim, eu desconfio, é uma desconfiança, entendeu? Eu desconfio que seja mais uma articulação da categoria metalúrgica e afins, assim, eu não sei, né? Talvez. Desconfio, porque eu vejo lá os metalúrgicos muito envolvidos com as questões lá de Industriol. Até o último congresso que eu tive a oportunidade de participar, acho que foi em 2018, foi um pouco antes da pandemia, estava lá o pessoal da Industriol, sabe? E também se colocando e trazendo experiências. Então, assim, mas eu não sei, isso aí são vocês, sindicalistas, que fazem essa bagunça, que é uma coisa muito boa,
porque assim é o ambiente democrático, né? A gente tem liberdade de associação e vocês não têm que ficar arrumadinhos, né? Encaixados, e ainda bem que não ficaram, né? Nunca, encaixados com a proposta normativa, não é? Engessada. E, enfim, são entidades diferentes que se chamam industrial. Se vão se juntar depois, não sei, né? Mas o nome indica que talvez a vontade seja essa, já que o nome é o mesmo. Mas eu não tenho como te responder. Acionar empresas fazendo referência aos acordos marco globais. Então, assim, é um dos objetivos também, né? Embora não seja o principal. Eu acho que o acordo marco global ele traz muito a ideia de conscientização de direitos, ele funciona como um quadro mesmo, como uma alavanca de direitos, sabe? Que divulga e faz com que no plano interno, né, se tenha inspiração, inclusive, para a negociação coletiva, o que não quer dizer que o acordo não tenha força, inclusive política. O Eduardo Machado, dos Sindicatos Eletricitários aqui de Niterói, ele me disse que teve dispensa de dirigente sindical na empresa Enel e eles conseguiram a reintegração do dirigente sem precisar ajuizar a ação, sabe? Eles fizeram denúncia lá no âmbito do acordo marco. E aí se articularam com o Industriol, entraram em contato com a empresa no plano internacional e a pessoa, né, o dirigente sindical, então foi reintegrado. Eu sou advogada, nas minhas ações aqui que eu ajuizo com os eletricitários, sempre que eu tenho oportunidade de trabalhar a questão da responsabilidade da empresa tomadora dos serviços, né, a Enel é uma empresa que terceiriza muito, a gente cita o acordo marco global, junta o acordo traduzido, não é? E às vezes eu vejo juízes aqui, mas o que é isso aqui? É um acordo marco. Quer dizer, ainda que não se tenha, e eu particularmente tenho convicção de que é possível a gente interpretar o acordo marco global do mesmo jeito que a gente interpreta convenções e acordos coletivos de trabalho, como realmente compromissos que são vinculantes. Mas se não for por essa via jurídica, né, existe a outra via jurídica que é a do regulamento de empresa. Então, são sim, compromissos que a empresa assume por sua própria vontade, né, e adota esse compromisso e diz que vai cumprir, como ela faz com regulamentos de empresa, que muitas vezes, inclusive, são negociados. Então, também por esse lado, eu entendo que os acordos marcos podem ser, sim, exigidos no plano interno aqui no Brasil. Né? Não sei em outros países, mas aqui no Brasil eu particularmente não vejo problema. A gente não tem, assim, o que eu gostaria de ver, na verdade, seria essas formas extrajudiciais de equacionamento de conflitos na forma proposta pelos acordos marcos. Isso eu não consegui ver, sabe? Mas eu não vejo assim problema no judiciário da gente buscar a efetivação de direitos que estejam lá previstos no acordo marco global. E, efetivamente, eu venho fazendo isso aqui na experiência da Enel. Não sei se te respondi tudo, mas... Legal. Tem mais duas pessoas inscritas, Daniele. O David e depois o Paulo. David. Alô, David. Vamos passar para o Paulo, depois o David entra. Deve ter algum problema no som dele. Paulo, você. Ô, Oh, Omar, opa. foi mal que entrou a ligação aqui. Vai lá. Rapidão. Boa tarde aí a você, né? Ao Caran, o Paulo, nunca mais tinha visto o Paulo, fora a última reunião nossa. E agradecer aí a Daniela pela exposição. E entendendo que a maioria dos acordos que vocês citaram, fora o dessa empresa, você citou o nome dela, programa da Noruega, Suécia. De petróleo? Aqui cita cláusulas bem específicas no acordo. Todos os outros são genéricos. Qual foi o nome? Solvay, da Só Bélgica. vai. Isso. A Bélgica. Falei Noruega, Suécia, não cheguei na Bélgica.
Fora esse, todos os outros, a gente percebe que são bem genéricos, né? Você não tem exigências que precisam ser feito caso, de fato, ocorra uma transição de uma fonte de energia para outra. E estou falando isso por quê? Porque a gente teve um caso recente, ali no Rio Grande do Norte, o estado inteiro, onde, por conta da privatização ali dos campos de petróleo e da refinaria Clara Camarão, a empresa decide ficar no estado, apesar de não ter sobrado nada, só o prédio administrativo, mas sinaliza a ida para eólica e eólica offshore principalmente. E aí começa a questão, né? A gente, apesar de ter no acordo uma cláusula que trata da questão da inovação tecnológica, não da transição energética, mas se aplica, a gente teve trabalhadores, né, que foram transferidos, boa parte, alguns acabaram retornando depois da eleição do presidente Lula e da chegada de Jean Paul lá. Mas mesmo assim, ainda há uma queixa, quando se conversa com os trabalhadores, uma falta de compreensão do que virá e, principalmente, de requalificação ou treinamento para energias renováveis. E aí a gente tem desde geólogos, geofísicos, até técnicos de perfuração de petróleo, técnicos de operação, que estão sem um pouco de eira nebeira, né, como a gente fala aqui na Bahia. Aí a pergunta seria, Clóvis, a gente está numa negociação coletiva, há uma expectativa de nossa parte para tratar também desse tema da transição energética justa num acordo coletivo de trabalho, junto à Petrobras, até para servir de exemplo a outras categorias. Só que tem esse impasse, a gente não tem exemplos bons dos acordos feitos que nos ajude a criar cláusulas que deliniem mesmo o que precisa ser feito. Fora esse da Sorvale que vocês dois citaram. Então, é mais uma provocação nesse sentido, até para direcionar, apesar da gente ter uma pauta que foi apresentada, óbvio que há a possibilidade de construção de algo que a própria empresa apresente. Então, seria para a gente aproveitar a oportunidade aqui para nos dar uma criatividade na mesa de negociação do que é possível apresentar, apesar dos poucos exemplos e apesar da nossa pauta também estar mais restrita, né, com relação a isso. Seria isso, Cloromar, concluindo aqui. Legal, David. Talvez, já para antes de passar para o Paulo, dialogando com você, eu acho que a gente pode pensar nesses caminhos. Talvez o Caramba possa também depois ajudar a gente a ver se no Brasil, se a gente tem alguma... Porque eu estou achando, Daniele, que a gente também está conversando um negócio muito novo aqui. Né? A sensação é que a gente está, para além do movimento sindical, conhecer o que são esses acordos marco globais, porque eu falava disso, eu mesmo no Diese, a gente conhece pouco desse campo, né? De que negócio é esse, né? E a gente está, assim, acho que esses encontros estão ajudando nesse sentido, de conhecer os acordos internacionais. Mas, de repente, vou pedir ajuda do Caran, também o pessoal do Diese, para a gente olhar os acordos nacionais. Acredito que não tenha nada. Não tenha nada. Né? Minha sensação é de que não temos nada. Estamos num campo muito novo, assim, né? De construção de cláusulas. E acho que por isso que a pergunta que o Caran faz é muito interessante, porque é não só a cláusula pronta em si, mas é como é que se constrói uma cláusula. A gente está fazendo isso agora. Né? A gente já falou 2 vezes com a empresa na mesa e ela adora o assunto, mas ela não se mexe. Vamos ver como é que ela vai se mexer segunda-feira, David. Eu acho que a gente pode ter tentar olhar os acordos nacionais. Essa ideia acho que pode ser boa, a gente pode levar para a mesa esse acordo esses 5 acordos e apresentar os 5 novamente na mesa. Ó, tá vendo? No mundo, a industrial tem acordos que tratam, né, que tratam desse tema e que tem essas propostas, ou tem esse acordo assinado. E acho que a gente poderia também, David, olhar segunda-feira esse acordo que a Petrobras assinou lá em 2012,
porque ele pode também nos ajudar na mesa de negociação, outros temas. Que tem ali, SMS, por exemplo, tem ali uma série de cláusulas que a gente pode olhar e dizer na mesa, mas está vendo? Lá em 2012, vocês já assinaram com o industrial uma coisa parecida nesse sentido. Então, acho que a gente pode... Fica aqui a dica, e a gente tem que, talvez, semana que vem, tá vendo? Semana que vem a gente rolar a bola desse jeito, assim, desse formato. Não, e A até, ideia é que... Clodomário, eu acho que, assim, desculpa, né? Acho que conversar, pegar o histórico, assim, esse acordo marco global, ele só não teve validade, assim, eu acho, aqui para o Brasil, esse da Petrobras, porque aqui vocês têm um movimento muito forte. Então, a preocupação foi para as atividades da Petrobras no exterior, entendeu? Não foi, assim, não foi por fraqueza, foi ao contrário, foi uma preocupação, eu entendi assim, pelo menos conversando com o Moraes, né? Ele não está aqui, mas acho que vale a pena conversar com ele. Uma preocupação que a Industrial também, eu percebi na direção da Industrial, né? De não ser supletiva, de não ser substitutiva ao movimento sindical local. Não, legal, legal. Do que eu escutava desse acordo, tinha essa cara mesmo, de que a Petrobras lá fora precisa cumprir e ter algumas garantias com os trabalhadores lá fora. Não só os trabalhadores próprios. Eles também eles estão até fora, porque eles estão nesse acordo que a FUP assina. Mas os trabalhadores que a Petrobras contrata fora do Brasil, né? Mas fica aqui a dica do David. Uma boa. Paulo. Oi para todo mundo. Obrigado, Daniele, pela sua fala. Achei bem legal. Vou fazer uma pergunta meio desconjuntada, mas vou fazer assim mesmo. Uma para você e uma para o Clodomar. Mas para você primeiro. Esse debate sobre a transição energética, ele tem, entre outros, ele tem um componente territorial muito importante, que aparece em falas públicas de líderes dos países, mas aparece internamente aos países também, porque também você tem uma questão territorial, regional, né? E que tem um conflito potencial embutido. A partir dessa dimensão, porque, embora o problema do aquecimento global ali nos atinja a todos, tem toda uma discussão sobre quem está mais desenvolvido, menos desenvolvido, quem poluiu mais, quem poluiu menos, e o estágio em que cada país se encontra, quem é que tem mais ou menos responsabilidade. E aí, na última vez, a última oficina que a gente fez, que foi a primeira, o Caram fez uma fala, e eu tenho uma frase que eu gravei das coisas que ele falou, que eu achei interessante, que esse é um tema em que todo mundo concorda com ele, né? Até com a ideia da emergência climática, mas, ao mesmo tempo, todo mundo quer ficar no final da fila. Quer que a sua situação seja resolvida por último. Por exemplo, pode significar, a decisão pode significar desativar uma planta. E uma planta fabril e vai impactar diretamente um grupo específico de trabalhadores, uma localidade, um município, uma economia. E aí quem está nessa condição quer ficar no final da fila, porque não é o que mais polui, ou porque o Brasil não é o país que mais polui, e por aí vai, né? E até teve uma fala, não sei se foi do Pedro, que falou: a gente não pode cair numa armadilha de ser negacionista, né? Assumir uma postura reativa em relação a isso e acabar sendo negacionista frente à tragédia climática que cada dia se aproxima mais. E aí eu fiquei pensando o seguinte: no âmbito de uma negociação como essa, numa empresa transnacional que tem essa característica de, embora tenha uma sede, ela ultrapassa as fronteiras dos países, atua em diversas regiões. Eu fiquei pensando que pode aflorar aí tensões que tenham, para discutir a transição energética e para que ela seja justa, tensões que oponham, pelo menos potencialmente, os próprios trabalhadores na resolução, no enfrentamento desses problemas. E aí o que eu queria que se você pudesse comentar,
Primeiro, se quiser comentar isso propriamente, né, mas que não necessariamente a questão da transição energética, mas se você, no que você estudou, para outras discussões sobre outros temas que foram objeto desses acordos, você mencionou a questão do trabalho decente, se você percebeu, né, nesse processo de construção dos acordos, algum tipo de dificuldade dessa ordem também, entre os próprios trabalhadores, porque a decisão pode afetar de maneira diferenciada dependendo de onde a pessoa esteja, em que país ela esteja, em que região ela esteja. E que eu acho que, no caso da transição energética, isso tem uma intensidade maior, essa dificuldade ela tem um grau elevado, digamos assim, né? E só para a gente pensar um pouco, né, o que significa. Porque uma coisa é você, né, se mencionou o acordo da Petrobras e que a intenção, na verdade, era proteger trabalhadores de outros países onde a Petrobras atuava e que tinham talvez um movimento sindical que tivesse menos poder de barganha frente à Petrobras para ela cumprir determinados requisitos mínimos, né, em relação, aí estou imaginando, condições de trabalho, etc. Nesse caso, não. Nesse caso, pode significar isso. Para de produzir no país A e vai produzir no país B. Muda completamente a tecnologia empregada e aquele segmento inteiro de trabalhadores do país Z vai ser desempregado e a gente vai explorar a partir de uma outra tecnologia que vai empregar outras pessoas. Então, tem uma dificuldade aí. E o que eu queria falar com o Cloviomar é uma coisa mais objetiva, digamos assim. Você fez esse levantamento quantitativo, né? E depois fez uma análise das cláusulas que você identificou. Mas uma curiosidade que eu tive, que eu não sei se você chegou a fazer isso, é se você encontra nos acordos a expressão transição energética sem o qualificativo de justa. Porque essa é uma coisa também que nos interessa, né, no âmbito do projeto, em que medida você está enfrentando a discussão da transição energética, até por imposições legais, institucionais, como a Dani falou, né, especialmente na União Europeia, mas sem essa dimensão da justiça aí desse processo, que não é só em relação aos trabalhadores, mas principalmente em relação aos trabalhadores. Antes de passar para a Daniela, como é bem rápido, eu também já vou responder essa rápida. Eu procurei com essas palavras também, transição energética, é uma palavra que eu nem usei. Não, e aí não aparece, quando aparece é justo. Eu acho que tem muito a ver com a própria resolução da OIT, que usa o termo, então acho que eles estão usando, né, copiando da OIT, estão pegando o jeito todo. Os mais antigos, alguns, aparece um capítulo sobre a questão ambiental, mas assim, é aquela história, preocupação, preservação do meio ambiente, ponto, né? Aquela coisa mais geral de que eu vou preservar o meio ambiente, não vou atacar o meio ambiente naquele país, uma coisa desse sentido. Não envolve, de certa maneira, os trabalhadores, então eu acho melhor não pegar, mas eu acho que pode ser um segundo corte, fazer empresas que têm essa preocupação ou estão no próprio acordo uma preocupação ambiental, no geral, né? Sem relação aos trabalhadores. Daniela, e depois aí eu passo para o Pedro, nosso último inscrito aqui. Então, Paulo, eu não foquei exatamente em transição energética na minha pesquisa, então eu não tive esse trabalho que o Cláudio fez, né, de fazer esse levantamento. Mas os acordos, lembra bem, o acordo é marco justamente por isso, porque ele propõe estabelecer marcos principiológicos, assim, bem gerais, justamente para caber em países que têm uma diversidade grande, né, do ponto de vista cultural, socioeconômico e tudo mais. A exemplo do que faz a OIT na aprovação, nesse caso, né, na aprovação das suas convenções internacionais, né? Muitas o Brasil respeita, faz todo mundo respeito, porque são tão amplas, né, e asseguram patamares mínimos, né, tão elementares, que é difícil, se a gente não considerar assim, ponto por ponto das convenções internacionais, que não se respeite convenções internacionais da OIT. Os acordos mais recentes é que são mais sofisticados e que vêm trazendo aí um debate, né, de um aprendizado que é europeu inicialmente, que é o debate justamente das questões
devida diligência e da vigilância, né, de toda a cadeia de valor, não é? E, assim, nos mais recentes, a gente vê uma pressão maior para esse tipo de refinamento. Não é? E aí, por razões, eu lembrei que o da Zara foi, inclusive, pressão mesmo que a empresa sentiu de ter a sua imagem melhorada. Lembra que a Zara aqui foi denunciada por ter nas suas franjas aí da sua cadeia de valor trabalho análogo de escravo. Então, ela fez uma série de atuações, tanto no plano internacional, né? Fez um acordo bastante sofisticado com o Industrial, mas também no plano interno, fez um TAC, um termo de ajustamento de conduta aqui no Brasil. Imagino que deve ter atuado assim também no resto do mundo, mas aqui no Brasil fez um acordo com o Ministério Público do Trabalho, né? Um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a fiscalizar toda a cadeia de valor. Então, assim, eu destaco isso porque, embora a gente não tenha exatamente aqui no plano interno uma legislação que fale expressamente de dever de vigilância e diligência devida, a gente tem o conceito já vem sendo assimilado pelas grandes empresas, sabe? Esse aprendizado, esse conceito vem aí, inclusive, sendo utilizado pelas grandes empresas como avaliação da sua conformidade. Né? Então, tem relevância ainda que a norma jurídica também com esse caráter pedagógico. Isso é uma coisa também que eu penso que é importante. Porque, assim, amplo, né, Paulo? E aí não sei. Aí realmente eu não sei em que medida, né? Porque é uma questão, Paulo, de competição mesmo, sabe? Você me chamou, acho que foi você que me chamou a atenção, agora não me lembro, um artigo que você chegou a levar e eu peguei num rodapé da vida. O site do Banco Mundial tem um negócio lá que chama uma comparação entre as diversas economias, né? O Banco Mundial chama países de economias. E aí o Supiô chamou isso até por conta desse site, esse levantamento que o Banco Mundial faz, de law shopping. A empresa vai, então, para o mundo, dá uma olhadinha lá qual é o ordenamento jurídico que seja mais favorável para os investimentos dela e vai lá investir. E muito tempo atrás, né, nesses quadros que faziam lá o Banco Mundial, de comparação de onde é que os países iam investir, comparação do ponto de vista assim, da burocracia, do ponto de vista tributário, do ponto de vista. E no direito do trabalho tinha lá flexibilização. Por pressão dos sindicatos internacionais, o Banco Mundial tirou. Mas vocês que são economistas, se conseguirem fazer lá uma comparação, eu acho que dá para ver onde é que é o país mais flexível do ponto de vista trabalhista, né? Então, o Banco Mundial traz essa perspectiva, sabe, dessa competição internacional voltada para o lucro e que não necessariamente implica em que determinada empresa vai investir num país que tem menos normas trabalhistas. Por exemplo, pode ser uma empresa que precisa muito de tecnologia e de uma excelente formação e que um país fragilizado do ponto de vista normativo não tenha trabalhadores especializados numa determinada, enfim, para uma determinada demanda de uma empresa. Então, assim, mas essa competição é uma competição que conta até com a ajuda, vamos dizer assim, do Banco Mundial. E como é que resolve isso? Né? Assim, eu não sei, né? É uma coisa difícil até para as lideranças sindicais, não é? Porque imagino que lá na Europa também estejam lá negociando acordos marcos, minha imaginação, né? E normas mínimas, né? Até para evitar o dumping social, também é um dos motivos, né? Não é só esse motivo, a organização de trabalhadores no plano internacional não se dá só por esse motivo, muito pelo contrário, né? A gente tem atuações aí de solidariedade internacional que são muito importantes, mesmo no caso de Rana Plaza, não é? Eles fizeram um grande acordo que chama COR, que está disponível aí na internet, né? Se a gente jogar, tem lá esse acordo. A OIT participou também, né, desse acordo, e esse acordo ele não foi feito assim com as empresas mega felizes, achando que vão agora respeitar direitos humanos, não, né? Mas assim teve mobilização em frente lá é o Corte Inglês em diversas lojas lá da Europa. Os estudantes dos Estados Unidos pressionaram para que as universidades não vendessem roupas com as marcas que estavam envolvidas nesse acidente, a mesma coisa também os estudantes canadenses. Então, assim, teve uma série de ações
de solidariedade, que nada tiveram a ver só com a questão do dumping social, só com a questão de interesse corporativo. Isso que é importante pontuar, é que a militância se dá por interesse corporativo, sim, claro, mas não só, que tem, sim, aí um ideal de construção de um mundo melhor, mais humano, né, e de não permitir, né, e de evitar essa mercantilização da mão de obra. Agora, como é que resolve essa competição, Paulo? Sinceramente, não sei, né? Não sei. Legal, Daniele. E E aí, aí tem alguma outra Ah, coisa? Eu Pedro. não vi. Tem o Pedro, mais um. O Pedro. Bom, boa tarde. Agradecer a Daniele pela exposição, né? Os demais como falaram. Não, eu estou achando o debate muito interessante, né? Porque ele traz uma perspectiva do marco global, né? Que é, digamos assim, vai para além daquilo que a gente mais cotidianamente discute, né, que tem a ver com acordos coletivos locais, de uma empresa, né, que normalmente é a realidade da maior parte das categorias dos sindicatos petroleiros que negociam, né? E, ao mesmo tempo, também amplia um pouco, né, o escopo do debate, que quando a gente está falando de cláusulas, né, que protegem, né, o trabalhador ou que tentam buscar uma transição energética justa, né, e proteger o trabalhador do impacto dessa transição energética justa e tudo mais, eu acho que a gente até tem uma elaboração de cláusula que, se você pegar, né, digamos assim, né, a proposta que nós apresentamos para a Petrobras esse ano, por exemplo, né, que a gente tem um capítulo que trata do tema, né, das inovações tecnológicas, da transição energética justa. Então, se a gente pega aqui o modelo, o que a gente está apresentando, né, como proposta, é algo próximo ao que, por exemplo, me parece ser o acordo da Solvay, né? Ou seja, trata de reconhecer o termo, né, em primeiro lugar, né, digamos assim, né, a importância dessa transição energética se dá dessa forma, é, a proteção do trabalhador, né, no caso de uma saída da Petrobras, de alguma atividade para cumprir esse plano e tudo mais, e, ao mesmo tempo, a proteção do emprego, a defesa do emprego. Né? E se a gente for buscar até no passado recente, essas cláusulas elas se parecem um pouco com as cláusulas que a gente tinha ali em relação à gestão ativa de portfólio, né, que era como a Petrobras chamava o processo de privatização, né, que também previa, ainda que nós não concordássemos com a gestão ativa de portfólio, mas ao ela estar em curso, previa garantia de emprego, né, medidas para proteger o trabalhador nesse processo. Né? Então, acho que o que a gente está tentando buscar como proposta no capítulo que a gente está apresentando para o Petrobras é mais ou menos tem uma similaridade com o que a gente conquistou no período anterior sobre o tema da garantia de emprego em face à gestão ativa de portfólio da Petrobras. Então, eu acho que até pensando comparando aí com as referências que a gente tem de acordos, né, de marcos globais que foram firmados pela Industrial e tal com as empresas, eu acho que até o que a gente está apresentando como proposta dialoga, eu acho que está até avança em relação à maior parte, né, do que já foi firmado. Mas eu acho que, de qualquer forma, a gente conseguir trazer isso justamente para o âmbito global, eu acho que tem uma importância grande, porque eu acho que é uma quebra de paradigma, né, num certo sentido, né, como a gente está falando aqui, não existem muitos exemplos, né, na verdade, no Brasil, inclusive, mesmo isso que a gente está, mesmo em escala nacional, né, não existem muitas referências de outros acordos, né, que tratam do tema da transição energética justa, mas eu acho que talvez o que a gente está buscando aqui, né, na prática, né, é ser vanguarda mesmo, né? Acho que o que dá para entender também, né, dessa nossa conversa é que provavelmente a gente efetivando a gente se posiciona como vanguarda nesse sentido, né? E eu acho que talvez essa seja uma marca importante, pensando nessa também mudança de paradigma da própria Petrobras, né? Nessa nova gestão, nesse novo governo, né?
que eu acho que é uma sinalização que dialoga com o que é, na verdade, a própria postura do governo, a partir, né, de como tem se posicionado em relação a uma mudança de lógica em relação ao período anterior, né? E eu acho que talvez quando a gente dialoga aqui sobre qual seria a melhor forma, né, de fazer essa negociação, qual caminho, né, qual espaço, né? Eu acho que a gente tem talvez assim um caminho que é um caminho mais político mesmo, né? Digamos assim, de tentar buscar a partir desse compromisso político do governo e da direção da empresa, né, publicamente, né, uma forma de trazer isso para o acordo coletivo como uma concretização, como mais uma forma de demonstração da efetivação dessa vontade, né? A efetivação desse projeto, né? De efetivar uma transição energética ou de ter uma política em relação à mudança do clima, mas que não fique apenas no debate daquilo que vai ser, aquilo que precisa mudar, mas também daquilo quais são as salvaguardas para o trabalhador, para a trabalhadora em relação a essas mudanças, né? Então, eu acho que talvez, né, a gente tem feito nesse acordo coletivo, né, tem, por exemplo, uma parte dele, né, para não entrar no detalhe, mas, digamos, uma parte importante desse acordo tem a dimensão do nosso plano de saúde, que tem uma relação direta com orientações governamentais. Então, a gente faz esse diálogo na esfera governamental para tentar trazer aqui na Petrobras uma efetivação de um acordo, né, buscando essa relação entre o governo e a Petrobras, e a gente fazendo essa ponte, né, com esses dois atores, a gente consegue ter um efeito aqui embaixo. Eu acho que em relação a esse termo da transição justa, talvez seja também por aí o caminho, né? A gente buscar interceder junto ao governo, pensando que é um governo que se disponibiliza para né, para esse tema, né? E eu acho que isso é algo verdadeiro, é legítimo, é real, né? Então acho que a gente pode também pensar em um caminho por aí, né? E aí aqui não vou dizer exatamente qual é esse caminho, porque acho que aí a gente precisa verificar mesmo junto ao funcionamento do governo por onde seria a melhor forma de chegar, mas eu acho que talvez essa pudesse ser uma forma, caso a gente perceba que na negociação bilateral, né, da FUP com a empresa, a gente não consiga, digamos, avançar, eu acho que talvez possa ser por aí um caminho também, né, pensando é isso, né, quando... Desculpa, gente, aqui chegou uma ligação aqui, desculpa. Mas pensando que em outros casos, né, digamos assim, que quando havia talvez até a possibilidade, ou para assim, adequar uma nova legislação, né, se busca, eu acho que também, assim, acho que para se adequar a essa nova política de governo, acho que também pode ser um facilitador aí para que a gente consiga pressionar também a Petrobras, né, no sentido de efetivar um acordo desse tipo. E eu acho que seria muito importante, eu acho que talvez a gente trazer essa referência do que foi o acordo, a cláusula 43, né, que tratava da garantia de emprego na gestão ativa de portfólio, também seja uma forma de também colocar que não é algo que a gente nunca fez, ou seja, a gente está buscando algo que tem já uma referência recente, inclusive, e que inclusive uma referência que a gente conseguiu conquistar num período péssimo, né, de negociação com a empresa, que foi 2020, né, de lá para cá. Então, mais essa contribuição. Legal, Pedro. Boa percepção, assim. Eu não falei também, mas no início, mas lembrando aqui agora da sua fala, que a FUP acabou, no Confub, acabou tirando duas pautas, né? Uma pauta corporativa e uma pauta para o Brasil, né? Aquela pauta para uma Petrobras para o Brasil, que é uma pauta mais política que a FUP tirou. Lá aparece mais claro o termo, essa discussão, a preocupação da FUP em relação à transição justa. O que o nosso jurídico fez foi tentar também, a partir dessa discussão mais política, levar isso para dentro do acordo coletivo. Mas essas duas dimensões estão colocadas, vocês têm razão. A dimensão do corporativo ali com a empresa, mas a dimensão nacional com o projeto de país, de governo e tal. E passa também pela discussão do plano de negócio da Petrobras. É o outro espaço também, o terceiro espaço ali de atuação, isso eu falei no início também. Caran, também a gente queria
falar, e a gente já cumpriu aqui as 2 horas, já vamos caminhando aqui para o encerramento. Legal. Cara, Não, na verdade, é mais reagir um pouco aí ao que já está sendo falado, acho que especialmente essa fala aí do Paulo, que nos preocupa realmente que esses acordos, na verdade, não oponham trabalhadores, né? Eu acho que, de fato, esse tem que ser o nosso ponto central aí. Mas, lembrando disso, Paulo, me ocorreu aqui duas coisas. Uma das empresas que o Covelmar citou, que tem o acordo marco global, que é a Engie, né? É uma estatal, uma empresa francesa da área de energia. A Engie Matriz, eu acho que eu já comentei isso com vocês, mas ela tomou a decisão na Matriz de descarbonizar os seus negócios, o seu portfólio pelo mundo, né? E eles tinham aqui no Brasil duas usinas termoelétricas a carvão. E o que eles fizeram para alinhar isso à orientação da matriz? Se desfizeram do patrimônio, né? Venderam patrimônio. E, inclusive, uma venda que eu acho que é uma venda de papel, uma coisa meio fictícia aqui, porque logo depois que a gente foi da primeira venda aqui de Santa Catarina, fomos conversar com o gerente lá da empresa que comprou, se chama Diamante, e o cara disse que quem estava tocando o processo de negociação ainda com o sindicato era a Engie, que tinha vendido. Então, era um pouco, parecia uma venda de papel. E a outra coisa, outro exemplo que me ocorreu, a partir da fala do Paulo, é a história dos metalúrgicos, aí, do ABC com a Volks. Eu acho que vocês também acompanharam isso, né? Tem a Volks na Europa assumiu a ideia do carro elétrico, né? E a Volks aqui no Brasil, e eu acho que aí tem muito da ação sindical, está indo por um caminho de transição efetiva aí, que é a história do carro híbrido, né? Porque o carro elétrico aqui desemprega mais, porque tem menos peça, aquela coisa, e o híbrido ele dá uma vida maior aí, autopeça, que é metade da base lá do ABC. E também porque nós temos etanol aqui e a Alemanha lá não tem etanol, né? Então, por que eu estou trazendo esses exemplos? Exatamente para reforçar a importância desses acordos, né? Mais do que colocarem trabalhadores de lado oposto, eles podem, na verdade, equalizar um pouco essa possibilidade de oposição, né? Garantindo empregos, garantindo condições de trabalho, garantindo uma transição diferente, né, entre a matriz e a filial e por aí vai. E a outra observação é que eu acho que quando a gente fala aqui em acordo, nós estamos pensando, obviamente, na Petrobras, né? Mas se a gente for pensar em acordo marco, tem outras empresas lá fora, né, tão mais importantes no setor de petróleo, que merecem ter uma regulação aqui para dentro do Brasil. Então, só para chamar a atenção que não é só da Petrobras para fora, é de fora lá, né, enfim, das Shells da vida para dentro, né, esse acordo, né? E, por fim, só para responder o Covemar, de fato, aqui, acordo de transição energética, nós não temos nenhum. Eu acho que a Petrobras, se a gente conseguir avançar, aí vai ser o pioneiro aí nessa cláusula interna, né? E acho que tem que correr, porque não me surpreende nenhum pouco se acordos aí com assinatura de sindicatos começarem a falar em transição justa sem não ter nada absolutamente justo, né? Que, aliás, é um termo, como foi observado aqui também, eu vi num seminário aí esses dias que tem uma crítica pela esquerda do tema da transição justa, que acho que o transição justa é um termo ainda muito limitado pelos consensos da OIT, e você teria que incorporar, pelo menos,
por exemplo, a questão da justiça ambiental, da reparação geracional desses danos e tal. Então, tem uma vertente à esquerda que acha ainda a transição justa pouca. Mas vamos ficar nesse momento com ela, que já está de bom tamanho. É isso. Legal, cara. Legal. É, não, então, passar para a Daniele mais uma vez, já agradecendo imensamente o tempo dela, a disponibilidade e esse papo aqui com a FUP. Acho que a gente tem que depois, Daniele, marcar mais conversas, de repente presencial, com a direção da FUP, para a gente ir conversando sobre esses acordos, que acho que são interessantíssimos, para a gente trazer esse tema, né, mais para o dia a dia da FUP, que eu acho que tem a ver e acho que ajuda nesse momento que a gente está aproveitar esse momento, né, de um novo governo, uma nova gestão da empresa. Antes de passar para a Daniele para encerrar, eu queria dar 2 recados. Primeiro recado, a gente está gravando essas conversas, gravou a anterior, estamos gravando essa aqui, e eu consegui hoje, a gente vai levar esses vídeos para a página do Diese no YouTube. Então, depois a gente vai poder encaminhar o link, e aí a gente pode assistir depois, quem quiser reassistir ou divulgar, vai ficar no site, na página do Diese no YouTube, acho que ajuda para o pessoal que quiser assistir. Segundo, lembrar nosso próximo encontro. Vou divulgar de novo, mas nas redes da FUP, né? Mas chamar a atenção que vai ser no dia 20/10, a próxima sexta-feira, depois do feriado, né? 15 dias, 2 horas, e desse dia a gente vai entrar no tema das refinarias de vez. A gente vai fazer um diagnóstico das refinarias do Brasil, como é que é a situação delas, e um perfil dos trabalhadores das refinarias. Então, a gente está caminhando, Daniele, a gente começou com um debate sobre o conceito de transição justa, seus efeitos e por aí vai. A gente esbarrou agora, por conta da negociação, na discussão da transição justa nos acordos, que é um terreno muito novo, completamente virgem ainda para a gente entrar e discutir. E aí, agora, no próximo encontro, a gente vai entrar nas refinarias. Então, eu vou divulgar depois para vocês, mas já estão todos convidados para esse próximo encontro. E aí eu passo para a Daniele para as falas finais dela. E agradecer a vocês a confiança e o diálogo aberto. É sempre bom a gente conversar também aqui entre nós, né? Acho que a gente fica mais à vontade para trazer nossas dúvidas e o nosso desconhecimento também do assunto, né? Também não conheço as cláusulas e não estudei especificamente essas cláusulas da transição energética, mas já estou achando aqui que são bastante fundamentais, né? Não só por conta de experiências passadas, não exatamente com a questão da transição energética, mas a gente viu assim outras transições aqui no país, né? O que aconteceu no setor naval, por exemplo, foi uma coisa bastante traumatizante, eu imagino. Eu particularmente acompanhei assim bem de perto, né? E fiquei impressionada como é que foi tudo desmantelado assim de uma hora para outra por conta muito de interesse econômico, de fazer navio em outro lugar, sem se pensar no plano interno da situação dos trabalhadores, não é? Então, assim, como equacionar isso realmente é um desafio bastante complexo para as direções sindicais, mas a gente tem esperança, assim, né, de que pelo menos a gente está numa perspectiva de governo que anda, né, num momento democrático, mas muito difícil, né? Anda buscando efetivação de direitos humanos, mas também com desafios muito complicados. A gente viu aí, né, o assassinato do irmão da deputada Sâmia Bonfim, não é, como um sinal, novamente, né, de que esses inimigos da democracia não são só economicamente mais fortes, mas também contam com métodos cruéis, né? São assassinos mesmo, né? Então a gente tem que lidar na democracia com problemas que a gente já lida já historicamente, né, entre nós, de profunda desigualdade, mas também com a violência aberta, escancarada, em plena, enfim,
não tem nem mais o local, né? Locais de violência já são locais de violência bastante conhecidos, não é? Mas assim se quebram também, e todos os locais agora se tornam movimentos assim, locais difíceis para aqueles que vêm militar pela defesa de direitos humanos. Muito Legal, obrigada. legal. Eu, claro, retorno sim, Cláudia Marco, com o maior prazer. Beleza, fechou. Então, pessoal, agradecer mais uma vez aí o tempo de vocês, a presença, e até dia 20, nosso próximo encontro. Valeu, abraço aí para todos. Tchau. E todas. E toda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Valeu. Verdade. Bom final de semana, gente. Obrigado Bom aí, fim de Daniel. Até semana. mais. Valeu, um mais. abraço, gente. Valeu.